nós vamos então dar início. Como o evento também vai ser gravado, então muitos já entraram, passaram as perguntas e nem todos conseguem estar presentes no mesmo horário. Então a gente vai iniciar a live. Bem, boa tarde a todos. Nós vamos então, dar início a essa live, que é um tema super atual e de extrema importância. Antes, quero aproveitar este momento para agradecer a presença, né, dos nossos clientes, parceiros, que de alguma forma estão participando, tanto agora presencialmente, como alguns que já antes da live enviaram as perguntas e estão esperando receber a gravação. E também agradecer por esse ano, né, que foi muito desafiador para todos nós. Agradecer a parceria, né, e confiança que depositaram aqui na nossa empresa, aqui na Banhato. Foram dias onde nós tivemos assim, tivemos que aprender junto, né, as novas leis, novas obrigações, mas graças a Deus conseguimos vencer juntos esses momentos. E assim, no intuito de sempre agregar valor, né, a vocês, nossos parceiros, clientes, estamos preparando uma agenda de atividades para o próximo ano e que parte dela já inicia hoje com essa live que nós estamos fazendo, trazendo esse assunto de extrema importância. Teremos outras novidades a partir do próximo ano, mas que em janeiro a partir de janeiro a gente vai começar aos poucos a passar para os nossos clientes. Bom, o objetivo aqui hoje não é fazer um treinamento da LGPD, discorrer tecnicamente ou mesmo juridicamente, mas esse prazo que a gente está estimando de 1 hora, mais ou menos, fazer um bate-papo com vocês, interagindo mesmo. Nós teremos o canal aberto do chat para vocês fazerem as perguntas. As câmeras estão desabilitadas, porque como a gente vai disponibilizar a gravação para os nossos clientes, então a gente está desabilitando tanto o som quanto a câmera dos participantes. Então vocês podem fazer as perguntas pelo chat, que a Adriana vai coletar essas perguntas e vai passar para o Miquel, que vai fazer a apresentação. Então, o objetivo aqui é tirar algumas dúvidas, passar um pouquinho em linhas gerais do que é a LGPD, e nós convidamos o Miquel, que é proprietário da Embrase, para conversar conosco, gentilmente aí atendeu o convite. Ele é um amigo de longa data e é um profissional consagrado na área de TI, especialmente fez trabalhos relevantes na fase da Lava Jato, junto a bancos, enfim, tem uma experiência muito grande nessa parte de dados e está à frente de mais um projeto desafiador, que assim, atender as empresas, implantar em nível nacional, né, Miquel, as empresas na LGPD. E a Embrase está fazendo a nossa implantação. E por que surgiu a ideia de fazermos a live desse assunto? Porque nós também, como empresa, e levamos um susto quando começamos a tratar com a LGPD. Devido à complexidade de informações, de processos, eu achava que conhecia um pouco da lei. Quando começamos a fazer essa implantação, esse enquadramento, que é um processo que a gente já está há 2, 3 meses, realmente foi um susto grande, e daí então surgiu essa ideia de, porque isso vai se adequar, vai ser necessário a todas as empresas, basicamente, né, exceto algumas do Simples Nacional, que a gente vai falar mais adiante. Então surgiu a necessidade de passar para vocês um pouco da experiência que nós estamos tendo aqui, os desafios que nós estamos tendo. Então, é daí que surgiu essa ideia desse bate-papo hoje com vocês, que eu acho que vai ser de extrema relevância e de bom aproveitamento essa hora que a gente vai estar aqui conversando. E, Miquel, antes de passar a palavra para você, nós fizemos, eu acho que é importante só te passar um resumo bem rapidamente, nós fizemos aqui uma enquete por e-mail com nossos clientes, e até para você ter um norte aí da tua apresentação. 26% dos nossos clientes nunca ouviu falar. 53% já ouviu falar, mas não sabe os impactos para o seu negócio. Ou seja, mais da metade não sabe dizer como vai impactar o seu negócio.
e 20% já ouviu falar e sabe dos impactos. E, enfim, foi essa a distribuição. E algumas, a gente vai nas perguntas lá na frente, mas, assim, preocupa alguns clientes entender como a estrutura, né? Como tem que ser a estrutura, os custos para adequação, e se microempresa ou ME são suscetíveis também. Enfim, em linhas gerais, são essas as dúvidas que nossos clientes têm. Então, para que a gente possa aproveitar, convido agora aí o Miquel para dar sequência, também uma boa conversa para todos nós. Miquel, a palavra é sua. Obrigado, Marcos. É um prazer estar com vocês. Obrigado também pela oportunidade de estarmos atuando juntos aí nessa jornada aí de adequação da LGPD na Banhato. Realmente, esse percentual que você traz aí dos clientes, na verdade, não ocorre aqui de maneira geral no Brasil. As pessoas pouco têm conhecimento da LGPD. Entendo que não deram a devida publicidade para esta lei tão importante, né? Os impactos do não enquadramento, da não adequação são grandes, e até pego já um gancho, né? Que existem algumas perguntas, né? Pairem na mente das pessoas se esta lei não seria mais uma lei que não vingaria, né? Cairia em desuso. E já aproveito do ensejo para dizer que não, esta lei é diferente. Existe, na verdade, uma pressão internacional, sobretudo do ponto de vista da Europa, para que o Brasil se adequasse, não, na verdade, o Brasil propriamente dito diretamente, mas todos os países que não possuem uma legislação forte, e nós, lamentavelmente, estamos dentro desse mundo aí de países que não possuem, né, nenhuma preocupação, não possuía nenhuma preocupação do ponto de vista de proteção de dados pessoais. A verdade é que o Brasil tem sido um pouco tardio, aí, lento em tomadas de decisões, sobretudo do ponto de vista de tecnologia e regulamentações, né? Sempre esperamos uma pressão, sempre esperamos um susto, e aí corremos e vamos atrás aí de regulamentarmos isso, e não foi diferente tanto com a LGPD como com o próprio Marco Civil da Internet. Na verdade, toda essa história começa lá atrás, quando o Edward Snowden vem e meio que denuncia o governo americano, né, alegando que o governo estava espionando o Brasil, e depois disso aí o Brasil retira da gaveta o Marco Civil da Internet, sanciona o MCI, não demora muito tempo, ocorre um novo incidente no mundo, né? Um escândalo envolvendo a Cambridge Analytica e o Facebook e as eleições americanas. Logo na sequência ocorre a mesma situação com o Brexit. E daí nasce essa preocupação, a Europa sai à frente, vai lá, regulamenta. Na verdade, já havia uma regulamentação na Europa, mas não tão forte. Então, de posse desse escândalo, ou seja, se conseguem eleger um presidente, né, o que mais seria possível? Até pegando um pouco já de carona nisso aí, o que aconteceu nos Estados Unidos? Então, conseguiram traçar perfis e atuar. É uma longa história, acho que não faz muito sentido a gente se alongar muito nisso, mas a verdade é que conseguem eleger Donald Trump, e a pergunta é o que mais seria possível de posse de uma situação como essa. Então, acontecendo isso, a Europa vai, regulamenta e cria uma lei forte como a GDPR, e a questão é aí, ou seja, o Brasil não é diretamente forçado, mas na GDPR as empresas europeias são proibidas de fazerem negócio com outras empresas cujos países sede dessas empresas não possuem legislações fortes, e o Brasil, infelizmente, não estava. O curioso é que nossos vizinhos, como a Argentina e o Uruguai, já possuíam uma legislação forte aí há muito mais tempo, e, de repente, saímos às pressas. A lei foi sancionada em 2018, entrou em vigor agora em setembro de 2020. Há uma certa dúvida, inclusive, sobre penalidades, não somente, ou seja, as pessoas que já conhecem a lei, considerando que a esmagadora maioria não conhece, né, mas as que conhecem tem uma certa dúvida com relação às penalidades, ou seja, é veiculado na mídia de que as multas seriam aplicadas a partir de
agosto do ano que vem. Realmente é isso, as multas serão aplicadas a partir de agosto do ano que vem. Sobretudo, não podemos nos esquecer que a grande vilã aí não é a multa, né? A grande vilã aí é a responsabilidade civil, ou seja, nós estamos podendo aí ser condenados, né, pela LGPD. Tivemos aí uma empresa grande, uma construtora no mercado que já foi condenada, foi infelizmente a pioneira aí nessa condenação em função de um vazamento de dados. Então, assim, já existe uma condenação do ponto de vista de responsabilidade civil, ou seja, houve o vazamento de um titular apenas e a condenação foi de R$10.000. Isso é bastante preocupante, né? Porque quando olhamos e vemos R$10.000, talvez não é um número tão grande, tão expressivo, mas não podemos nos esquecer que estamos falando de apenas um titular, né? Imaginemos uma situação onde vazem aí, de repente, 1 milhão de registros, né? Então, imagina o tamanho do rombo, 1.000 registros que vazarem, estamos falando aí numa condenação da ordem de R$10 milhões. Então, isso sim é bastante preocupante, até porque também, mesmo depois de agosto, quando as multas já puderem ser aplicadas, num primeiro momento, dificilmente as empresas seriam penalizadas, elas teriam tempo para responderem ou fazerem algo aí para solucionar aquele eventual problema. Agora, as indenizatórias não terão para onde correr, como já é o caso dessas aplicações, dessa aplicação que ocorreu com essa construtora, por sinal. Aproveitando também aí Oi? Só dá licença um pouquinho, só tem mais pessoas entrando, só para avisar que o evento vai ser gravado, não precisa se preocupar em anotar nenhuma informação, que a gente vai disponibilizar a gravação aí do evento. Tá? Desculpa aí só a interrupção. Não, tranquilo, pode interromper assim que precisar. Então, respondendo às perguntas sobre o impacto da lei para outras empresas, para quais segmentos serão impactados, na verdade, todas as empresas deverão se adequar. Todas as empresas deverão estar em compliance com a lei, independente do porte, né? Independente se é uma empresa de pequeno porte, se é uma microempresa, todas deverão se adequar. Parece-me que houve alguma pergunta também do ponto de vista de relação B2B, né? Se teria... Oi? Exatamente. Nós temos aqui até nos clientes, né, no nosso segmento, a gente tem indústria de um modo geral, construção civil, a gente tem o comércio, de lojas, né, que estão até conectados aqui. Então, acho que seria bem legal se abordar como que fica o impacto num comércio em geral, né, seja de balcão, ou de loja de rua, ou de e-commerce, e depois alguma coisa mais no setor de serviços. Mas, assim, eu acho que é bem bacana, eu tive essa semana num cliente, e na terça-feira, e falei um pouquinho sobre a nossa experiência, e é uma indústria, e eles simplesmente achavam que não teria nenhum impacto, né? Então, acho que na tua apresentação você explorar bem essa parte dos entregáveis, né? Que é o que muda no dia a dia realmente, seja nos contratos, na parte com funcionários, enfim, mapeamento de processos no geral. Eu acho que é bem bacana, mas só para te dar o norte, a gente está tendo o maior número de conectados aqui no segmento de comércio. Tá? Comércio de balcão e também do e-commerce. Ok. Na verdade, todas as empresas serão impactadas. Todas deverão estar em compliance, independente do porte, do core da empresa. Se é B2B, também precisa. No mínimo, essa empresa que tem uma relação B2B, no mínimo ela tem os dados do sócio, ela tem os dados de alguns funcionários, certo? Então, há necessidade de fazer adequação. É natural que uma empresa ou outra seja mais impactada, sobretudo aí do ponto de vista do que deve ser feito para ajustar, quais são os ajustes que deverão ter, né, para que estejam de fato em compliance, né? E aí, já no gancho, então, Marcos, acho que faz realmente sentido a gente já falar desses entregáveis, porque nos entregáveis já acaba que conseguimos responder muitas coisas, muitas dúvidas são sanadas aí nos entregáveis, né?
A lei não diz o que deve ser feito, ela fala que as empresas deverão estar enquadradas, né? Ela cita aí as boas práticas. Quando olhamos para essas boas práticas, governança e tudo mais, a gente acaba caindo aí numa norma da ISO, na ISO 27001. Então, de posse disso aí, temos um norte do que fazer, porque no final nós temos que gerar um relatório, o RIPD, que é o Relatório de Impacto e Proteção de Dados Pessoais, que deve ser submetido à NPD. Então, esse é o documento que as empresas deverão estar de posse, né? O problema é que, para nós gerarmos esse documento, carece de uma porção de outros processos, outras etapas, isso aí. E aí nós dividimos o enquadramento, a implantação da lei em 4 fases, né? Uma fase de assessment, onde conhecemos essa empresa, conhecemos quais são as necessidades, quais são os ajustes que carecem, né? Na segunda fase, já é uma fase aí onde já iniciamos os entregáveis, onde iniciamos essa implementação, esse mapeamento, né? Então, nessa segunda fase, temos alguns entregáveis que são aí o Gap Assessment, ou seja, tão logo conhecemos, fizemos o assessment da empresa, esse Gap Assessment nada mais é do que um raio-x da empresa, mostrando como de fato essa empresa está, quais são os ajustes que ela deverá ter e por aí vai, né? Iniciamos o mapeamento, então já iniciamos na fase anterior, entregamos aqui o mapeamento de processos, entregamos o mapeamento de dados, topologia sistêmica da empresa e um desenho organizacional. Na verdade, o que mais importa aqui é o mapeamento de dados, desculpe. O problema é que, para termos esse mapeamento de dados, é necessário que tenhamos aí o mapeamento de processos, que entendamos, de fato, como ocorre tudo dentro da empresa. A real é que a maioria das empresas possui aí os processos mapeados na cabeça, não tem isso em papel. Então, precisamos desse mapeamento de processo para que façamos aí o mapeamento de dados e entendamos onde realmente há transação de dados pessoais. Não estamos falando de dados de pessoas jurídicas, estamos falando de dados pessoais. Quais são os cuidados que eles devem ter, quais são os cuidados que essa empresa deve ter do ponto de vista desses dados, sejam de funcionários, sejam de clientes, visitantes, em caso de empresas como condomínios ou os próprios visitantes nas empresas. Essa topologia de sistema é necessária para que entendamos onde esses dados estão alocados, se eles estão alocados localmente ou se estão em nuvem, se eles estiverem em nuvem, em que país esses dados estão, se há transferência de dados com outros países além desses dados em nuvens, né? Esse desenho organizacional para que entendamos um pouco mais quem são as pessoas que possuem acesso e se elas de fato necessitam desses acessos. Ou seja, não faz muito sentido, um exemplo, uma pessoa do comercial ter acesso a dados de pessoas no RH que não seja do mesmo time e por aí vai. Então, nessa segunda fase, nós entregamos tanto o Gap Assessment, fazendo uma rápida revisão, Gap Assessment, um desenho organizacional, um mapeamento de processo. Nesse mapeamento de processo, nós já entregamos um fluxograma em BPMN, um mapeamento de dados e uma topologia sistêmica da empresa. Aí vamos para a próxima fase, que é uma fase mais documental. Então, nessa terceira fase, entregamos aí as minutas de contrato, e é bastante importante que as empresas deem uma atenção melhor para essas minutas, né? O que precisa ser contemplado? Existe, às vezes, uma parcela grande de empresas que possuem uma relação jurídica, comercial com seus clientes, às vezes pessoa jurídica, e não possuem contrato. Agora precisam desse contrato, precisam ser contempladas as exigências da LGPD nessas minutas, tanto do ponto de vista com o cliente, como do ponto de vista dos seus fornecedores. Ou seja, temos que rever essas minutas de contratos já existentes e também deixarmos essas minutas para os próximos clientes ou fornecedores já prontas, né? Aí temos também as NDA, quando já existe uma relação jurídica entre as empresas, logicamente estamos falando de aditivos, né? Então, se a empresa achar prudente também refazer o contrato, não há nenhum problema. Aí também existe a NDA, o acordo de confidencialidade com os funcionários, com seus colaboradores. Importante a gente frisar, né, que nessa NDA nós vamos contemplar todas as obrigações, né? Quais são as implicações, responsabilidades desse colaborador. Esse colaborador precisa estar ciente que agora ele responde, né? Civilmente, criminalmente,
Eu já respondia, de certa maneira, antes, né? Mas talvez não se dava tanta atenção para esses pontos. E agora, com a vinda da LGPD, isso é mais forte, as empresas precisam se atentar a isso aí, os seus colaboradores precisam se atentar a isso. Quais são as responsabilidades, né? Até cito, pegando já carona, cito um exemplo em Jundiaí, numa corretora de seguros, onde uma funcionária, quando digitando as informações de um segurado para constar na apólice, ela identifica, coincidentemente, aquele segurado, aquele novo segurado residia no mesmo condomínio que ela chegou à sua casa, comentou com o marido, por sinal, esse era um carro que era de leilão, e esse senhor estava presenteando a sua esposa. Então, essa senhora que estava transcrevendo essas informações para a apólice, ela comenta com o marido e 2 meses depois há uma confusão generalizada num grupo de WhatsApp e um acaba trocando ofensa com o outro e o ofendido vai e expõe a outra pessoa no grupo de WhatsApp, alegando que pelo menos ele não dava um carro de leilão para a esposa, né? Então, nesse momento, a esposa toma conhecimento que o carro dela era de leilão, até então ela não sabia. Então, veja só, nós temos 2 grandes problemas aí, né? É feita depois uma engenharia reversa, descobrem-se que essa informação vazou da corretora de seguros, né? Mas nós temos 2 pontos importantes, né? Um ponto aí, o condomínio, né? Poderia ter tomado mais cuidado, não ter criado o grupo, ele poderia ter feito listas de WhatsApp e evitaria esse incidente, né? Uma coisa é um grupo de moradores, no caso, criar um grupo entre amigos, entre conhecidos, e outra coisa o síndico, né, se responsabilizar, colocar o condomínio no grupo como administrador e tudo mais. Então, esse é um ponto. O condomínio poderia ter tomado seus cuidados, criado listas de WhatsApp e certamente evitaria esse incidente. E o outro ponto, que é o mais grave, né, essa colaboradora, essa funcionária da corretora de seguros, ela tem que estar ciente, né, que a partir de agora ela responde civilmente, criminalmente, né? Então, os funcionários, de maneira geral, devem estar mais atentos a isso aí. Um dos entregáveis, ainda nesta terceira fase documental, são os treinamentos. São treinamentos treinamentos curtos, na verdade, 3 horas de treinamento, geralmente, que ocorrem com os colaboradores, de maneira geral, de maneira que tenha um cunho mais de orientação, né? De mais conhecimento sobre as implicações. Então, é importante que, nesse momento do treinamento, a empresa que seja contratada para fazer a adequação, o enquadramento, a LGPD, ela faça a leitura desse acordo de confidencialidade com os colaboradores, né? Porque eles se entendam, ou seja, não somente assinem esse acordo, mas tenham conhecimento de quais são as suas complicações em caso de descumprimento, em caso de vazamento de dados, né? Em caso de roubo de informações e tudo mais, né? Então, falamos aí das minutas com os fornecedores, com os clientes, com os aditivos, as NDAs. Depois nós temos uma fase de políticas, ainda nessa terceira fase, uma entrega de políticas. Aí nós estamos falando de diversas políticas, né? Estamos falando de política de segurança da informação, estamos falando de política de proteção de dados, privacidade e proteção de dados, uma política de senhas, uma política de cookies, uma política de logs, uma política de backup. Às vezes a empresa pode se preocupar, puxa, isso vai acabar engessando meus processos. No geral, as empresas acabam já praticando isso aí, mas mais na cabeça, né? No geral, a gente acaba deparando mais com a situação de documentação mesmo. Precisamos documentar essas políticas e, evidentemente, se não existe algo como esses entregáveis, ou seja, não adianta também só termos as políticas e não praticarmos, não exercitarmos isso, né? É o caso, por exemplo, de uma política de log. Não adianta eu ter a política e eu não ter os logs. Como é que eu vou constituir provas lá na frente? Não adianta eu ter uma política de backup e eu não tenho o meu backup. Aí, quando falamos de política de backup, né? Onde está esse backup, né? Esse backup está local, está no mesmo servidor, está em nuvem, né? Existe uma redundância? Quais são os cuidados que essa empresa toma, né? Uma política de anonimização. O que é anonimização? Então, logo não necessite mais desses dados para aquela finalidade na qual ele foi coletado, não faz mais sentido, não existe mais razão para eu manter esses dados no meu banco de dados. Então, de certa maneira, eu deveria remover esses dados ou anonimizá-lo, a lei assim permite. Se eu vou anonimizá-lo, evidentemente, eu preciso de uma política de anonimização ou pseudonimização, que é, de repente, eu
cortar algumas informações que, em caso de vazamento, quem tem esteja de posse dessa informação não consegue identificar as pessoas. Lembrando que a lei não fala apenas de dados identificados, né? Ela fala de dados identificados e dados identificáveis. Se um conjunto de dados me leva a identificar uma pessoa, logo isso também é considerado um dado perante a LGPD. Então, nós temos aí... Então, assim, pelo que eu estou percebendo, assim, você já bateu bastante forte aí na questão da NDA com os colaboradores. Então, eu acho que nós poderíamos aqui, de uma forma geral, já dar o primeiro impacto. Eu acho que esse é o impacto que atinge todas as empresas, porque nós estamos falando aqui de empresas com funcionários, evidentemente. Então, cada colaborador hoje, não que ele não fosse responsável até agora, é que agora o peso está maior. Então, assim, é importante, principalmente quem cuida do RH, quem está à frente aí dessa parte, fazer uma minuta, ter assinado uma NDA com cada um dos colaboradores, deixando claro a responsabilidade deles, porque, assim, lógico, depende muito de cada setor que esse colaborador trabalha. Mas, assim, seja num e-mail errado, numa nota fiscal que ele possa mandar errado, tudo isso vai ter um impacto diferente agora na LGPD, pelo que eu estou entendendo. Correto, né, Miquel? Isso. O colaborador tem que estar ciente, ele pode, sim, ter os seus erros. A gente vê muito problemas que se cita de e-mail, né? De repente a pessoa, por um descuido, né? Ou talvez até um relaxo, mesmo não presta tanta atenção, manda e-mail para uma pessoa, para um grupo de pessoas que não deveria receber. Então, ela tem que estar ciente que agora ela responde civilmente, dependendo da situação, ela pode responder até criminalmente, né? Se porventura ela furtou alguma informação ou passou alguma informação relacionada a um dado pessoal. Evidentemente, essas implicações já existiam antes, né? Mas agora é mais pesado com a vinda da LGPD. E é importante a gente frisar aqui que não se fala em adequação se eu fizer algo pela metade, né? Não há que se discutir, se falar que essa empresa está em compliance, se de repente ela tomou todos os outros cuidados e deixou uma ponta. Por exemplo, olha, eu tenho aqui todas as políticas, eu precisei fazer esse ou aquele outro ajuste, mas eu não achei importante esse contrato, essa minuta, nesses moldes da LGPD, tanto com os meus colaboradores, como com os meus fornecedores ou com meus clientes. Ou seja, se ela deixar alguma dessas pontas aí para trás, ela não está enquadrada, né? Outro ponto também importante, Marcos, é com relação aos fornecedores, né? Dos meus clientes, eu não exijo a adequação, mas dos meus fornecedores, eu exijo. É necessário que esses meus fornecedores também estejam em compliance, que eles também estejam enquadrados na LGPD. Do contrário, se eu tomei todos os cuidados e esse meu fornecedor, esse meu operador, né, ele não está enquadrado, logo eu também não estou enquadrado. Então, não basta também só enviarmos a minuta, temos que cobrar do fornecedor e se ele não se enquadrar, o que temos que fazer, ou seja, para que estejamos em adequação, para que estejamos em conformidade com a lei, é suspendermos o contrato com ele. Mas do ponto de vista do colaborador, RH principalmente, onde há muito tratamento de dados, temos que tomar muito cuidado com o vazamento dessas informações, principalmente de dados sensíveis, né? Eu cito aí até... Dá um exemplo aí de dado sensível, para a gente entender. Dados sensíveis, nós estamos falando aí de dados biométricos, dados que identifiquem raça, religião, orientação sexual, doença, né? No caso de um RH, por exemplo, nós temos atestados médicos que possuem aí o CID da doença, né? Temos um caso aqui até interessante em Campinas, onde há um vazamento de uma informação de um CID de uma doença, né? Até, perdão, o CID da doença da pessoa era hemorroide e apelidaram o funcionário de hemorroide. Ele pede demissão e ingressa com uma ação contra a empresa e ganha uma indenização altíssima por danos morais, né? Esses dados não deveriam ter sido... Essa informação, por exemplo, não deveria ter sido vazada do RH, né? Esse é um tipo de dado sensível, né? Mas é mais ou menos isso. Orientação sexual, religião, política, sindicato, biometria,
raça, todos esses são tipos de dados sensíveis e que têm um cuidado mais especial do ponto de vista da LGPD. Legal. A lei, de um modo geral, ela está protegendo dados. Esse dado a lei visa proteger o dado de pessoa física ou jurídica? Ou de ambos? Não, a lei protege apenas, ela dá amparo apenas para pessoas físicas, não para pessoas jurídicas. Evidentemente, nós temos outras leis que dão cobertura para PJs, né? É importante a gente entender que por trás de uma empresa sempre há uma pessoa física, né? Então é também importante. De repente, eu revelei, tem um caso de um banco, não vou citar aqui o nome, mas eu estava na lista dos vazados, né? O gerente está entrando de férias e ele cria um grupo com todos os clientes dele e dispara no WhatsApp que a partir de então esses clientes devem procurar uma outra pessoa que ficará em seu lugar. Veja, com base no nome desse gerente, primeiro eu tenho ali todos os números de celulares de todos os correntistas. Por estarem naquele grupo, eu já sei mais ou menos quanto que cada empresário disso aí movimenta, certo? Eu tenho o número de celular. Se nós fizermos uma consulta no sócio no Google, nós descobrimos, com base no número de celular, o nome da empresa da pessoa, quanto que essa pessoa fatura, o nome dela. Se entrarmos numa rede social, nós vemos família, nós vemos fotos. Então, olha só a gravidade disso aí, por um descuido desse gerente, né, nessa instituição financeira, né? Então, assim, veja, ele vaza dados que ainda que eu tenha dados de pessoas jurídicas, ele é um gerente de PJ, mas por trás de todas essas PJs existem as pessoas físicas. E mais uma vez, lembrando, né, a lei trata de dados identificados e dados identificáveis, ou seja, nesse caso, através do número de celular, tão somente eu cheguei a todos os dados, inclusive a dados sensíveis das pessoas. Então, se, por exemplo, eu divulguei o nome de uma empresa, vamos pensar numa MEI, certo? Você olha, a MEI não é, ou seja, estou falando só de dados de PJ, certo? Então, esses dados de PJ, veja, não podemos confundir a aplicação para portes da empresa, que todas deverão se adequar, com o vazamento de dado apenas daquela pessoa. E nesse exemplo eu estou usando aí o caso de uma MEI, né? De uma MEI, uma empresa individual, vamos falar. Se a empresa é individual, uma Eireli da vida, né? Eu sei que se eu procurar, eu cheguei ao sócio da pessoa, eu cheguei à pessoa física. Então, vocês estão olhando para a lei, entendendo que tratamos de dados identificáveis também, logo, esse é um vazamento de dados pessoais também. Respondi a sua pergunta, Marcos? Sim, respondeu. Uma coisa que eu acho que é interessante, que deve ser uma dúvida assim, geral, né? O que ocorre? Nós sentimos isso aqui na nossa experiência, né? Quando a gente fala aqui da lei, a preocupação bom, mas é quase impossível não vazar dados, de uma certa forma. Ou como também é difícil provar onde foi. Então, eu queria que você falasse um pouquinho assim, dos cuidados, né, que eu acho que isso vai ser um dos entregáveis, que é aqueles relatórios, né, enfim, eu não sei o termo, não lembro o termo correto, mas a importância da empresa se adequar, porque ela vai provar a boa-fé, que ela tem as boas práticas. Então, assim, explicar um pouco, talvez isso seja importante, porque alguém pode pensar, bom, mas eu sou o comércio, que tipo de dado eu posso vazar no meu comércio ou na minha prestação de serviço? Eu acho que isso acaba sendo, eu percebo que há um entendimento muito simplista. Ou eu não tenho dados aqui a vazar. A gente já está vendo que não é bem assim, que toda empresa tem dados, né? Os dados, sejam os dados dos seus colaboradores, talvez até de clientes, né, que está na nota fiscal. Mas, assim, o que eu tenho que fazer para me preservar, para que eu tenha o mínimo de impacto possível em algum incidente que venha a ocorrer? Como que eu demonstro as minhas boas práticas? Onde que entra isso no enquadramento da LGPD? Na verdade não, o que se espera não é o risco zero, né?
que se espera é a mitigação desse risco. Quais foram os cuidados que eu tomei para que minimizasse ao máximo esses riscos, certo? Aí, parte até dessa pergunta sua, eu finalizando aí, inclusive, os entregáveis, acaba que a gente tem, né? Que um dos pontos aí é até o canal de titular que a gente, dos titulares que a gente faz na quarta entrega, na quarta fase, né? Mas só para concluir, então, aqui a terceira fase, nós temos, além de todas essas políticas, o treinamento que eu já tinha abordado no início da terceira fase, e mais um plano de adequação. De repente, nós chegamos à empresa, que isso responde também parte da sua pergunta, né? Nesse plano de adequação, além de eu entregar essas políticas, eu vou demonstrar o que ela precisa. Olha, fiz uma política de backup, mas, de repente, essa empresa não tem o backup. Então, ela precisa agora encontrar uma maneira de criar esse backup. Naturalmente, ela não precisa fazer do dia para a noite, né? De repente, a empresa não tem condições, mas nós vamos ter que documentar isso aí. Sei lá, estamos falando de 1 mês, 2 meses, 3 meses, vamos documentar. A empresa tem que estar ciente de que se houver algum vazamento, algum incidente de segurança, justamente naquele ponto que ela tinha conhecimento, ela pode sofrer tudo aí do ponto de vista de responsabilidade civil e até mesmo a aplicação de multa quando essas multas tiverem seus inícios, né? Então, aí nós entregamos um plano de adequação, né? Quais são as ações, né? Então, de repente, nesse exemplo, a empresa precisa ter um backup, de repente nós chegamos na empresa, ela não tem antivírus, então ela precisa instalar os antivírus. A lei, na verdade, a gente costuma dizer, ela trata de 2 medidas, mas para ficar mais claro, a gente costuma dividir em 3 medidas, né? Medidas físicas, medidas organizacionais e medidas lógicas, né? Então, para dar alguns exemplos aí, medida física, nós estamos falando de segurança física da empresa, de repente a empresa tem um senhor servidor, firewalls e tudo mais, mas alguém chega e dá um chute na porta, consegue arrombar a porta, consegue acessar facilmente essa empresa. Então, aí nós estamos falando de medidas físicas. Quais são os cuidados, né, que essas empresas estão tomando para evitarem invasões e tudo mais, né? Aí vem as medidas organizacionais. Tá? Só um parênteses aí. Então, pegando esse gancho aí, vamos imaginar que a empresa não tem alarme. Roubar o servidor, você pode ter uma penalidade maior do que... Então, ou seja, a questão de um simples alarme, hoje, que você não coloca na empresa e isso facilita roubar o teu servidor que tem os dados ali, você pode também ter uma penalidade maior. É isso? Exatamente, exatamente. Principalmente quando se olha o porte da empresa, né? Aí vai fazer muito sentido, né? Porque o objetivo da lei não é burocratizar, né? De repente, estamos falando de alarme, estamos falando de câmeras de segurança, mas você vai ali, empresa pequena demais, isso comprometeria a continuidade do negócio e não faz muito sentido aquele investimento. Então, o objetivo aí, que fique bem claro, né? O objetivo do legislador não é burocratizar, né? E sim é regulamentar. Então, se de repente fizer sentido um alarme, né? Um alarme de incêndio, por exemplo, o que adianta eu tomar todos os cuidados com firewalls, que uma coisa responde à outra, né? Se a empresa investiu em bancos de dados, investiu em firewalls, então logo, já de cara, sabemos que ela teria condições de investir num alarme ou numa porta mais adequada para aquilo ali. Então, é importante frisar que não estamos falando somente, inclusive, somente de dados digitais, estamos falando também de dados físicos, né? De outras coisas que possam impactar aí no furto, no roubo, no vazamento de qualquer dado. O som ficou ruim. Não, o som... Ouve bem? Não, está abafado agora. Oi. Aí melhorou, aí voltou o som. Então, é importante as empresas tomarem conhecimento desses cuidados de medidas físicas, né, que elas devem ter. Aí vamos para as medidas organizacionais. Nós estamos falando de política de mesa limpa, né? Quais são os cuidados? A gente ainda chega a empresas onde, de repente, encontra lá preso no servidor, o usuário, a senha. Em cima das mesas existem documentos com informações valiosíssimas, sobretudo do ponto de vista de dados pessoais, né? Antigamente existiam alguns funcionários, né? Algumas as chamadas tias, né, da limpeza, onde sabiam de algumas demissões primeiro, porque iam lá, olhavam na mesa do
diretor, do gerente, alguns papéis que estavam lá soltos, então descobriam quem seriam as pessoas que seriam demitidas, impressora, onde fica essa impressora? De repente coloquei uma impressora para uso compartilhado, mas não tomei nenhum cuidado de colocar uma senha, então mandei o meu documento para a impressora e esqueci de retirá-lo, né? Então, quais são os cuidados, né? Quais são os cuidados com os meus colaboradores, né? Quais são os treinamentos, conscientização, né, que eu dou a eles? De repente a pessoa sai, vai para uma festa, bebe, né? Se embriaga e depois fala mais do que deve, né? Quais são os cuidados? Não adianta só também eu exigir e eu também não treinar, não prover meios, mecanismos aí para que esses incidentes não ocorram. E aí nós vamos para as medidas lógicas, né? Medidas lógicas, nós estamos falando de servidores, não estamos falando do servidor físico, né? De acessos a ele, quais são os cuidados com senhas, com logs, né? Backup, segurança de maneira geral. Então é importante que entendamos essas 3 medidas aí para que quando entregarmos esse plano de ação, de adequação, saiba o que deve ser feito. Então, de repente, num plano de ação, vamos determinar, né, que essa empresa troque a porta de entrada, porque é uma medida física que ela não se atentou, ou que ela instale, de repente, né, no seu exemplo, um alarme de segurança, porque aquilo é crucial para ela. A empresa que contratar a outra empresa, né, para adequação, procurar também se atentar a uma empresa que venha com a solução. Não adianta também só trazer problema. Olha, você vai ter que sair instalando isso, você vai trocar isso, vai trocar aquilo outro. A ideia é alguém que venda realmente, entregue em solução. De repente, uma solução é muito cara. O que pode existir de mais barato no mercado para que estejamos em compliance com a lei, né? E aí finalizamos, né, com a base de dados, com um documento de todos aqueles dados que foram mapeados lá na segunda fase, com agora o embasamento, a fundamentação legal para cada dado e por quanto tempo ele é guardado, né? Existe, dentro dessas políticas que eu citei, existe uma política de retenção de dados, né? Por quanto tempo esses dados serão retidos, serão mantidos no meu servidor e qual a base legal que eu tenho para guardar isso aí, certo? De repente a lei me exige que eu mantenha esses dados por 10 anos. Por que razão eu estou mantendo esses dados por 15 anos? Tem que ter uma finalidade, tem que estar documentado, necessita de um embasamento legal para que eu guarde e mantenha, retenha esses dados comigo. De posse disso, nós vamos para a última fase. É uma fase de análise do nível de maturidade da empresa, né? E de posse disso aí, nós entregamos um canal de titulares, né? E aí já eu consigo, com esse canal de titulares, responder as perguntas, sobretudo do ponto de vista da maior parcela dos seus clientes, que são comércio, né? Independente se são comércios, se são clientes, é importante deixar claro que aqui há uma inversão do ônus da prova, né? Ou seja, cabe à empresa provar que não foi ela que deu o vazamento de dados. E eu deixo, como resposta, eu deixo uma pergunta, né? Como é que eu consigo, como empresa, provar que não houve o vazamento, que esse vazamento não é proveniente das minhas dependências, né, da minha empresa, se eu não tomei os cuidados, se não estou em compliance com a lei, né? Então, de repente, alguém vem ali e aponta, eu tenho que provar que houve o vazamento. E esse canal de titulares também é uma situação interessante, porque qual é o canal, qual o meio que uso para eu comunicar com esses titulares? Esses titulares podem entrar em contato com a empresa a qualquer momento, por telefone ou de outra maneira, e perguntar se estamos tratando algum dado dele e por que estamos tratando. E aí temos 15 dias para respondermos esse titular, né? A questão aqui é assim, uma resposta da empresa. O som ficou ruim de novo. Então, eu acho que eu estou descuidando e eu acabo colocando o dedo em cima do microfone. Mas vamos lá. Até o titular, o canal de titulares, foi possível ouvir? Sim, foi. Deu para ouvir. Na sequência daí que abafou o som. Sim. Então, se hoje um titular de dados entrar em contato com a empresa, né, perguntar se essa empresa está tratando os dados dela, por que está tratando, a empresa tem 15 dias para responder. Certo? A questão é, se alguém ingressa com uma ação aí alegando que não houve qualquer resposta, é possível a gente entender que, de repente, essa pessoa sequer ligou, sequer contatou.
Como é que nós vamos conseguir provar que essa pessoa não entrou em contato? Daí a ideia de termos um canal de titular. Então, alguém entrou em contato por telefone ou de outra maneira. Senhor, senhora, temos um canal de titular no nosso site, por gentileza, vá lá e registre a sua informação, né? Então, vamos imaginar que chegue essa informação, essa solicitação, né, do titular, do nosso cliente ou de outra pessoa que não seja. Então, ali mesmo nós respondemos e temos isso documentado. Lembrando que, em algumas situações, o titular pode solicitar que não sejam mais tratados os seus dados, ou seja, que esses dados sejam removidos. Evidentemente, não é sairmos removendo, deletando todos os dados porque o titular solicitou. Temos que olhar, de repente eu tenho que guardar uma informação dos dados do titular porque existe uma obrigação legal. Mas, de repente, eu tenho esses dados desse titular de dados porque ele assinou um termo de consentimento e ele não quer mais continuar. E aí nós, como empresa, somos obrigados a deletar essas informações. Aí entregamos... Não, desculpa. Até você falou o termo de consentimento, eu me lembrei aqui de trazendo para alguns casos mais práticos, né? Porque assim, a gente está percebendo que assim, a lei ela é muito complexa e não tem como a gente fugir muito da técnica, né? De termos, que até para quem está na ponta, o nosso cliente tem uma dificuldade até de entender, né? Pô, tá bem, mas qual que é o que vai acontecer com uma empresa na LGPD? Então tá claro que o cuidado tem que ser muito grande hoje com qualquer dado que a gente dispõe, e toda empresa tem dados, seja próprios dos seus funcionários, ou dos clientes, ou dos fornecedores, seja digital, seja físico, né? Então tem essa preocupação aí de servidores e a parte física, e eu pude perceber, falando um pouco da nossa experiência aqui, que a maior parte das nossas adequações aqui, quer dizer, do nosso mapeamento se deu na parte de estrutura, né, física. A gente tem aqui já tudo na nuvem, então isso ajudou bastante. Agora, o que eu queria que você falasse um pouco, que é sobre essa questão de tempo de consentimento, porque nós temos, por exemplo, aqui, um dos segmentos, que é a indústria da construção civil, que é bastante significativa do nosso portfólio, né? E uma prática que é normal de mercado, a gente recebe constantemente ligação de pessoas oferecendo, né, empreendimento, unidades à venda, como quando, acho que todo mundo aqui que comprou algum imóvel passou por essa experiência de quando você adquire um imóvel, recebe a ligação de uma empresa de imóveis, por exemplo, oferecendo um projeto e tal, quer dizer, que ela pegou essa informação em algum lugar. Como é que fica isso hoje? O que hoje uma construtora hoje pode e não pode fazer mais pela LGPD? Né? Porque essa é uma pergunta que está vindo e a gente tem bastante empresas desse segmento. O que muda hoje? O que muda? A LGPD muda nessa questão aí, na construção civil, por exemplo? Ok. Tanto na construção civil como em uma grande gama de segmentos, existe aí esses dados que são provenientes de uma espécie de prospecção de clientes, certo? É importante na construção civil a gente entender que existem duas situações básicas, comuns, no mercado. Uma situação onde, de repente, o titular, o cliente, comprou um imóvel há um tempo atrás, ou comprou agora, que seja. Em algum momento, a construtora usa esse mailing dela, né, essa base de dados de clientes dela, no caso, para contatar e oferecer um outro imóvel, né? Essa é uma situação. A outra situação, ela conseguiu isso de uma outra maneira. Sei lá, ela comprou lá atrás, enquanto se podia, né, uma base de dados aí de uma financeira, de um banco, de um Serasa da vida, né? Então, existem essas duas situações. Nas duas situações, a empresa não pode mais fazer. Essa aqui é a realidade. Mas vamos começar pela primeira, né, o primeiro exemplo. O caso de um cliente, vamos pensar num cliente que comprou um apartamento aí há 10 anos. De repente, a empresa tem essas informações, né? E entra em contato com esse cliente. Olha, eu tenho aqui minha base de dados, você é um cliente nosso, comprou um apartamento há 10 anos, um ano que seja, um mês. Estamos com
um lançamento interessante para oferecermos para você. A construtora pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. A lei é bem clara. Oi? Não pode mais agora fazer isso? Não, não pode. A lei é bem clara no artigo 6º, inciso, salvo erro, inciso 1º, que é entre o inciso 1º e o inciso 3º, que fala sobre a finalidade, né? Quando houve a venda, nós guardamos como construtora, vamos pensar, quando houve a venda do imóvel, guardamos as informações porque vendemos as informações. Qual é a finalidade de eu guardar, de eu manter essas informações, esse conjunto de dados no meu banco de dados? Finalidade, porque existe uma obrigação legal, porque eu vendi um imóvel para essa pessoa. Não existe uma finalidade legal que é eu me valer desses dados guardados para tentar vender um outro imóvel. A nossa relação comercial, jurídica, se encerrou quando eu vendi o imóvel. No máximo, eu posso usar essa informação para entrar em contato com esse cliente, para saber se vai tudo bem com o imóvel dele, se ele necessita de algum auxílio. Ou seja, faz parte do negócio, existe um interesse legítimo por trás disso aí, certo? Mas simplesmente eu pegar o meu mailing e contatar esse cliente, porque eu entendo que é o perfil dele e ele pode comprar um outro apartamento, isso não pode. Da mesma maneira, quando a gente comprou, de repente, conseguiu através de um banco, alguma coisa, porque entendemos, é pior ainda, não pode realmente. Agora, existem maneiras, né? Ou seja, o objetivo, mais uma vez, é solucionar o problema das empresas, né? O que pode ser feito? Poxa, nós estamos aqui com uma base, nós sabemos que o Marcos, no exemplo, é o potencial cliente, então eu não posso ligar para o Marcos. Aí temos que entender cada caso, desenhar todo um processo, como é que você vai atingir esse Marcos, né, para oferecer esse imóvel, né? Então precisamos encontrar uma maneira, não é assim tão simples, mas existem soluções, né? É algo mais complexo, talvez não dê para explicar aqui, mas pura e simplesmente, de uma maneira básica, eu pegar um dado que eu tenho ali, um registro, um cliente que comprou em uma outra situação e contatar, não pode. Ou seja, não é a finalidade. A finalidade de eu manter esses registros na minha base de dados era referente à venda daquele imóvel que já encerrou. No máximo, algo relacionado àquele imóvel. Certo? Então, ou seja, o que pode acontecer é construirmos, entendermos cada situação, né? E encontrarmos uma maneira de desenhar um processo onde tenhamos amparo da lei. É possível? É possível. Aí entraria o termo de consentimento e tal, que poderia assinar e, enfim, aí seja na mão do contrato ou numa venda pela imobiliária também, né? Talvez. O termo de consentimento é uma possibilidade. O termo de consentimento, o grande problema do termo de consentimento, Marcos, é o que ficou para trás. De repente, eu tenho uma base de clientes minha, de clientes que compraram há 1 ano, 2, 10 anos atrás, e lá ninguém se atentou a isso, não pegou o termo de consentimento, ou por A mais B, entendeu como mais prudente não pedir o termo de consentimento. Esse é o grande problema. Daqui para frente é mais fácil resolver, porque o cliente está comprando um imóvel, desenhamos aí um termo de consentimento estratégico, né? E pedimos esse consentimento da pessoa para apresentarmos para ele algum produto que tenha a ver com o perfil dele. Então, logo esse cliente assinou e autorizou, não precisa ser assinado, né? Pode ser via e-mail, pode ser através de um site onde ele marca a opção que quer ou que não quer. Existem várias maneiras de tomarmos esse consentimento do titular de dados. Então, daqui para frente, eu entendo que fica mais fácil de resolvermos. O problema é que o termo de consentimento, às vezes, não resolve coisas que já ficaram para trás, né? Mas o termo de consentimento, inclusive, ele é um dos entregáveis. Entregamos um termo de consentimento ainda na terceira fase, né? E só para finalizar os entregáveis lá na 4ª fase, depois do canal de titulares, nós entregamos um selo de homologação, um selo de compliance, né, com a lei,
e o relatório de impacto, o RIPD. Então, aí nós finalizamos todos os entregáveis. E esse relatório de impacto é aquele relatório que eu comentei lá no início, né? Esse é o documento que, de fato, nós precisamos, caso a ANPD solicite, né? O selo de homologação é mais para visibilidade, para que a empresa disponibilize isso no site, ó, estou em compliance com a lei, né? Então, é mais para isso. Então, tem uma pergunta sobre comércio eletrônico, então, só para finalizar esse assunto, que veio uma pergunta também, então, está claro que pode-se contatar o cliente, né, no caso que você vendeu imóvel e tal, mas não pode fazer conexão de uma venda, não pode oferecer um novo produto, pode contatar apenas com a situação que teve origem, ou seja, que diz respeito àquela venda que foi feita. Oferecer um novo produto, você não pode ligar para oferecer. Você tem que só ligar para falar sobre aquele vínculo que existe, que é aquele contrato. Isso ficou claro. Eu acho que aí vai ser um desafio realmente para esse segmento. Talvez tenha que achar um meio de divulgar isso de uma forma mais abrangente, sem fazer, né, uso desse banco de dados. E aí sim, daqui para frente é mais fácil. Já quem compra hoje, você pode fazer um termo onde a pessoa autoriza a oferecer novos produtos e tal. Então fica uma situação diferente daqui para frente, certo? Acho que isso aí ficou bem claro, né, para nós. Então, temos aqui uma pergunta sobre comércio eletrônico, que aqui também a gente tem vários clientes com esse segmento. Tem algum cuidado especial? O que fazer com os dados dos clientes? É a pergunta. No comércio eletrônico. O que você pode dizer? Os dados, mesma situação de construtora para todos os segmentos. Podemos manter esses dados apenas para a finalidade com a qual ele foi coletado. Por que esses dados desse cliente foi coletado? Ele foi coletado porque vendeu-se um tênis para a pessoa, então ele só deve ser mantido na base de dados porque existe uma obrigação legal, foi uma venda. Agora, como que se deu essa coleta? De repente, essa coleta se deu através do impulsionamento, a empresa já tomou algum cuidado lá atrás, já tem uma espécie de um termo de consentimento, né? Então, ela poderia usar isso aí. Se não tem, ela pode, a partir de agora. O momento mais estratégico para conseguir o termo de consentimento era o momento da venda de um outro produto. Mas tem que ficar bem claro que é um termo de consentimento para uma outra finalidade. Do contrário, só podemos usar esses dados, essas informações, para dados que foram coletados para aquela finalidade. Ou seja, a finalidade de eu enviar um produto para o cliente, porque ele comprou, qual é a finalidade? É para emitir uma nota fiscal, para que eu saiba onde é o endereço dele, então somente para essa finalidade. Para amanhã, de repente, eu constituir uma prova e tudo mais. Não existe uma finalidade prevista em lei que eu possa enviar me valer dessa base de dados minha para oferecer um outro produto. Sobretudo, eu posso tomar um termo de consentimento, ter o consentimento desse titular de dados para que eu possa enviar propagandas para ele. É evidente que nesse termo de consentimento nós não vamos falar assim, senhor Marcos, né? Podemos guardar os seus dados para enchermos a sua caixa postal de propagandas? Vamos ter tem toda uma maneira mais estratégica para abordarmos, né, o cliente, como é que a gente aborda esse cliente. De repente, esse cliente, a gente pode, um cliente que gosta muito de tênis, o outro gosta muito de calça, e por aí vai. Ou seja, a ideia é construir algo inteligente para que consigamos esse termo de consentimento do cliente. O que ficou para trás não tem termo de consentimento, é a mesma lógica da construtora. Não pode. Porém, é possível que seja desenhado todo um fluxo e encontremos, de repente, um caminho para que utilizemos e nos valhamos isso aí. Existem algumas brechas na lei que seja possível, que nos permite termos esse amparo. Então, assim, no caso do comércio eletrônico, por exemplo, que isso, na verdade,
o modo de se comprar eletronicamente ajuda a fazer esse consentimento. Por exemplo, na hora do pedido, você tem que flegar, aceita nós enviarmos novas ofertas e tal. Quer dizer, isso é uma maneira de que o cliente autoriza a empresa a entrar em contato. Por exemplo, seria que a gente costuma preencher, né, quando vai comprar alguma coisa, ou quando assina alguma coisa. Seria mais ou menos isso por aí? Eu estou até rindo porque disparou aqui, se isso não seria até o jeitinho, né? Sim, Ah, tá. é, existe o famoso jeitinho e existe a manobra. É importante nós ressaltarmos aqui que é o seguinte, isso tem que ficar muito claro e nós não podemos condicionar, ou seja, se a pessoa não aceitar, eu não entrego, eu não vendo esse produto. Nós não podemos condicionar. As caixas não podem vir pré-marcadas, se eu estiver lá no website da vida, né, no comércio eletrônico, tem que vir ali e a pessoa tem que aceitar ou não. E se ela não aceitar, eu não posso bloquear. É diferente, por exemplo, eu vou comprar um tênis numa empresa no comércio eletrônico e de repente eu falo, não vou fornecer o meu CPF. Ok, não vai fornecer o CPF, também não vende, a empresa não vende, porque ela depende do CPF para emitir a nota. Mas se é um dado que não tem a ver, não tem a relação, ou seja, por que eu vou coletar para venda? Vou citar um exemplo besta aqui, né? Estou vendendo um tênis, por que raios eu preciso saber a cor da pessoa? Certo? Por que raios eu preciso de uma informação que não tenha qualquer relação com isso? Não faz sentido. Certo? Então, agora, preciso do seu endereço para vender esse produto. Não vou fornecer o meu endereço. Então, não vendo. Porque precisa do endereço, porque vai constar na nota fiscal, esse produto será enviado, será entregue e por aí vai. Sim. Realmente é um desafio que nós temos pela frente, mas, assim, como você falou no início, o Brasil começou atrasado, né? Então, hoje, né, eu acho que até foi um comentário aqui que um cliente está fazendo. Isso, as grandes empresas já acabam obtendo esse termo de consentimento sem a gente saber, né? Naqueles contratos, naqueles documentos de várias páginas, talvez isso já acontece, de uma maneira não transparente, né? Então, hoje, a gente está vendo aí realmente que vai acabar regulamentando um pouco, bastante isso daí. Então, Miquel, uma coisa que eu acho importante também, bom, para fechar essa parte do comércio eletrônico, ficou bem claro aí a necessidade de se ter esse consentimento para aproveitar esse banco de dados, né? E os cuidados com os dados, na verdade, passa por todo aquele mapeamento de processos que envolve o servidor, envolve onde está, né? Onde está sendo armazenado esses dados. Eu acho que esse cuidado não é só do comércio eletrônico, é de toda a empresa, na verdade, né? O cuidado com os dados dos clientes, de modo geral, não só eletrônico, como também físico, né? Que é presencial, melhor dizendo. Também existem os dados, quando você vai comprar qualquer imóvel, vai na farmácia, vai no balcão de qualquer loja, você dá o seu CPF, dá a tua informação, aquele dado está lá, se bem que a nota fiscal já é um dado público, né? Mas tem algum local naquela empresa. Então, esse cuidado já cai para o servidor, né? Cai para aquela parte física que faz parte do mapeamento geral de processos. Correto? Os cuidados, quando analisamos, quando olhamos para os entregáveis, independente do core da empresa, do seu porte, todos aqueles entregáveis nós precisamos para que geremos ao final o relatório de impacto, certo? Entendi. Com relação você falou de condomínios, a gente tem algumas associações também. Com relação à associação, tem algum comentário, algum impacto mais relevante com relação aos dados? Uma associação aí que representa aí, sei lá, dezenas ou às vezes centenas de empresas. O que muda numa associação, por exemplo? Qual é o impacto mais relevante? Na verdade, o impacto das associações, eu diria que talvez seja mais se provar que o vazamento talvez não ocorreu ali, né?
Eu até cito uma reunião que eu tive com o pessoal que desenvolveu um software da Boa Vista, né? E havia uma tremenda preocupação envolvendo, inclusive, uma associação de comércio numa empresa aqui próxima, no interior de São Paulo, uma cidade próxima a São Paulo, e foi discutido isso, né? Quais são os cuidados, né, que essa empresa deve tomar? Ela deve estar adequada para que, ao menos, ela consiga provar que esse vazamento não ocorreu com ela, mas, no geral, não vemos aí a necessidade de uma associação, por exemplo, tratar dados sensíveis, né? Em outras palavras, não teria uma implicação maior para ela. Seriam as mesmas implicações. Agora, quando eu olho, por exemplo, para um hospital, daí nós temos dados sensíveis, aí tem outros cuidados, né? Nós estamos falando de dados mais sensíveis, por exemplo, né? E que tem uma qualidade diferente dos demais. Do ponto de vista de condomínio, né? Nós temos que tomar cuidado aí com, de certa maneira, nós chegamos a identificar dados sensíveis, né? Mais uma vez, a lei trata de dados identificados e dados identificáveis, né? De repente, através de imagens, câmeras de segurança, né? Quais são os cuidados que esses condomínios devem ter, né? Quais são os cuidados que um síndico deve ter, né? O síndico pode responder por isso, tanto civilmente como criminalmente, evidentemente, se houver um vazamento, ele não tomou os cuidados, não está em compliance com a lei, né? Por exemplo, vazou uma informação numa câmera de segurança, né? Temos um caso que aconteceu recentemente em Marília, cidade no interior, e uma determinada pessoa entra com o amante ou com a amante e alguém fotografa na câmera de segurança e manda, e acaba culminando num divórcio. Essa pessoa ingressa com uma ação e ganha. Então veja, lógico que não existia ainda a LGPD. Então, imaginemos agora numa situação como essa, como a LGPD. De repente vazou, nós temos aí um cuidado que não foi tomado, né, com relação ao colaborador, que tirou uma foto, fotografou, enviou essa imagem, né? Não basta, tomei os cuidados com o meu servidor, né? Eu vi esse caso, por exemplo, não havia uma câmera de segurança atrás desse porteiro, né? Para que, pelo menos, botasse um pouco de medo, intimidasse um pouco ele, porque como é que esse condomínio vai provar depois, né, que alguém fotografou, se não existe nada que comprove, né? Mas, assim, voltando do ponto de vista de associação, eu acho que você está falando mais de associação de comércio, de comércio, né? Isso. Não existe um cuidado a mais, ela deve tomar os mesmos cuidados, né, com a empresa, porque não faz sentido ela tratar dados sensíveis, ou se tratar, são os mesmos dados que uma empresa também trata. Com relação aproveitando aí esse gancho das câmeras de segurança, hoje é normal toda empresa ter uma câmera de segurança. Seria assim, importante em todos nesses mapeamentos, minutas, aí, aditivos, NDA, tanta coisa que vai ter que fazer nessa implantação, ter autorização do colaborador, porque quando nas lojas, por exemplo, é comum você ver lá, você está sendo filmado, então a pessoa sabe que está sendo filmada, então isso já vamos dizer assim, já está, a legislação já permite, né? Agora, o colaborador, o funcionário, precisaria autorizar, dar um consentimento, que ele vai estar sendo vigiado ali, vai estar sendo gravado a imagem dele trabalhando. Tem alguma coisa nesse sentido? É sempre prudente nós termos um termo de consentimento. É sempre prudente avisarmos a pessoa. Temos que avisar a pessoa de que ela está sendo filmada. Sobretudo, nós temos aí no artigo 7º, inciso 9º, salvo erro, o interesse legítimo para tratamento da informação. Então, existem alguns dados que eles podem ser tratados do ponto de vista aí de interesse legítimo, certo? Evidentemente, a foto, a imagem da pessoa pode nos levar a identificarmos um dado sensível.
Mas se nós não olhássemos para isso, existe um interesse legítimo, que é o quê? A preservação da segurança, garantir a segurança, eu constituir provas, né? Haveria um interesse legítimo. Mas, no geral, mesmo independente de não serem dados sensíveis, seja qual for a informação, o recomendado, sobretudo do ponto de vista de colaboradores, o recomendado é que tenhamos um termo de consentimento para que amanhã não soframos aí com o ingresso de uma ação sobre a alegação de alguma coisa que não procede, certo? Entendi. Bom, tem umas últimas perguntas que a gente tinha falado 1 hora, já estendemos um pouquinho, mas acho que dá mais uns 5, 10 minutos. O tema é bem interessante, né? E vai suscitando perguntas. Essa questão ficou clara das câmeras, assim, a parte de autorização, né? Voltando só para finalizar aquela parte de condomínios, tem uma pergunta sobre o demonstrativo mensal dos devedores, né? É uma antiga, essa aí não é nem por conta da LGPD, isso já é uma briga antiga, né? Se você pode disponibilizar os devedores na prestação de contas mensal. Aí eu acho que, como eu tive uma longa experiência em condomínios, eu acho que a gente cabe aqui uma resposta. Talvez a LGPD você tenha alguma novidade a mais, mas isso ficou já convencionado que você não pode colocar o nome dos devedores. Algumas administradoras colocam o número do apartamento. Mas, assim, hoje, eu acredito que todo síndico vai ser extremamente conservador e vai preservar essa informação colocando apenas o total de inadimplentes. Acho que deve ter essa linha também na LGPD, correto? Sim, mais uma vez, dados identificados e dados identificáveis. O número do apartamento identifica a pessoa, ou seja, não pode, certo? É como se estivesse trocando o nome lá. Exato. Um erro não justifica o outro. A pessoa deixou de pagar, não justifica divulgar a informação dela. Não pode. Tá. Uma pergunta interessante aqui. Você falou no início que vai abranger todas as empresas. Bom, existe um tratamento diferenciado para empresas do Simples Nacional, aquelas IME e EPP. A LGPD vai tratar também de um modo diferenciado essas empresas de pequeno porte, dentro que estão no Simples Nacional, ou seja, o bar da esquina. O famoso boteco que tem lá um funcionário, só o dono, é uma empresa do Simples. Tem CNPJ, tem tal. Tem que se preocupar com isso? Bom, todas as empresas deverão se preocupar. A LGPD, eu entendo que o efeito será em cadeia. Que lembra que eu comentei que não se fala em enquadramento se o meu fornecedor não estiver enquadrado. O que vai acontecer? Eu faço adequação, estou em compliance, eu exijo dos meus fornecedores. Os meus fornecedores têm os seus fornecedores, e por aí vai. Chega um momento que a esmagadora maioria das empresas já estará enquadrada, certo? Já estará em compliance com a LGPD. Do ponto de vista de empresas menores, tanto de Simples, EPP, startups de maneira geral, o que deve acontecer, Marcos, é com relação ao DPO, o encarregado, né, de dados. A lei fala de um encarregado de proteção de dados, que até que a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né, até que ela não se pronuncie, todas as empresas deveriam estar enquadradas, deveriam estar em compliance e deveriam ter um DPO, né, um encarregado de proteção de dados. O grande problema é que esse encarregado é muito caro. Então, hoje, com a medida provisória 869, salvo erro, é possível terceirizar esse DPO. O problema é que, mesmo terceirizando, ainda tem empresas que não dão conta. É o caso do bar da esquina, certo? Como é que um bar da esquina vai bancar algumas horas desse DPO? Então, a LGPD, na verdade, é meio que uma espécie de um Ctrl-C, Ctrl-V da GDPR, da legislação europeia. Então, já existe a dispensa de muitas empresas e nós acreditamos que no Brasil a maneira com a qual haverá essa dispensa deve ser muito parecida com a GDPR. Então, em outras palavras, nós diríamos que empresas de pequeno porte, microempresas, startups, em tese, seriam dispensadas
em sua esmagadora maioria, da figura desse encarregado de proteção de dados, que não é um cara tão barato, não é um profissional barato. Né? Hoje, se nós pesquisarmos no Google, o salário de um profissional desse é de mais de R$ 20.000. Se nós considerarmos os encargos trabalhistas, então nós estamos falando de um custo mensal de R$ 40.000. Muitas empresas médio e grande porte não teriam condições de bancar esse profissional, certo? Então, mesmo terceirizando, vamos imaginar que a empresa puxa, eu vou terceirizar e vou contratar apenas 10 horas desse profissional. De repente, essas 10 horas vão custar o quê? 2.000, 3.000? Quanto que vai custar isso? Será mesmo que uma empresa pequena tem condições de bancar isso? Então, deve haver uma tratativa diferenciada para essas empresas pequenas, sim, sobretudo do ponto de vista desse DPO, desse encarregado de proteção de dados. Não que eles terão uma regalia e não precisarão se adequar, todos deverão se adequar. Que isso aí é uma confusão que se faz, no sentido de que a maioria não sabe o que é o DPO. Você já acabou entrando no assunto explicando que é esse encarregado que vai ter que, vamos dizer assim, seria o que vai fiscalizar, vai mensalmente a empresa e vai assinar, dando relatório que ela está adequada, mais ou menos isso aí, né? Em linhas gerais. Exato. O que se faz confusão é de que a empresa do Simples, ela vai estar fora da lei. Na verdade, a lei é para todo mundo. Vazou dados no boteco da esquina, eu sei que é difícil uma situação como essa, mas ela está enquadrada na lei, nas penalidades e assim por diante, que é com base no faturamento e tal. O que haveria é a dispensa de usando o jargão contábil, né, de uma obrigação acessória, que seria aí a figura do DPO, que tudo indica que deva ser dispensado nas empresas do Simples Nacional. Eu acho que aí responde a pergunta que foi feita para qual tamanho de empresa você aconselha o DPO. Aí, na verdade, ela deve ser obrigada das empresas que faturam acima de 3.600.000, né? São as empresas do lucro presumido e lucro real, assim por diante, né? Acima de 4,8, né? 4,8, é verdade. Mas mesmo, Marcos, mesmo nas médias empresas, entendemos que algumas poderão ser dispensadas. De repente, uma empresa fature mais do que 4,8, mas ela basicamente... Vamos pensar, vou dar aquele exemplo, numa relação B2B, né? Então, a B2B ela vai ter que se enquadrar assim, mas de repente, poxa, ela tem ali alguns funcionários, ela fatura aí 10 milhões por ano, né? Mas há uma relação B2B, então muito possivelmente essa empresa também seria dispensada. Assim como uma empresa, de repente, que fature 4 milhões por ano, se ela transaciona muitos dados, possivelmente ela não será dispensada do DPO, certo? Essa legislação ainda está sendo feita. Não existe, aliás, legislação não. Essa regulamentação ainda não tem. Não está... A lei diz o seguinte, que a ANPD poderá, e ela deve fazer por conta da Europa, né? Mas ainda não houve esse pronunciamento, não houve essa normativa por parte da ANPD. A expectativa é que, como a multa tem um início a partir de agosto do ano que vem, a expectativa é de que até agosto do ano que vem a ANPD supostamente se pronuncie dispensando, aliás, dizendo, né, quem será dispensado, né? Mas, mais uma vez, não vamos nos esquecer de que multas a partir, porque eu fiz esse comentário, né? Então, multas a partir de agosto do ano que vem, responsabilidade civil já está podendo ser aplicada, certo? Quando você fala a ANPD, só para deixar claro, é a Agência Nacional da Proteção de Dados. É como a Anvisa, como a ANEEL e assim por diante, né? Tem uma agência nacional reguladora, né? Isso, é uma agência, a tradução é Autoridade Nacional, né? Mas é como se fosse uma ANS da vida, justamente isso aí. Legal, entendi. Não, eu acho que, lógico, o objetivo aqui foi mais esse bate-papo mesmo, né? Eu acho que foi de bastante proveito. Assim, o que eu acho que seria importante, então, assim, para finalizar, deu para ficar claro os impactos, o passo a passo, vamos dizer assim, são as 4 fases de uma implantação. Em média, o que você estima de implantação? 1 mês, 2 meses, 6 meses? Qual que é a média de enquadramento de uma empresa de pequeno e médio porte? De uma empresa de médio porte, acho que dificilmente dá para nós falarmos aí em 6 meses, menos que 6 meses.
Até porque nós temos pouca oferta de empresas hoje no mercado. São poucas empresas que conseguem, que estão habilitadas para prestarem esse tipo de serviço. Então, no geral, nós estamos falando de algo acima de 6 meses. Ainda que a empresa seja pequena, não dá para também se falar em algo de menos de 4 meses. Então, é importante também que fique isso no radar dos gestores das empresas de maneira geral. Primeiro, que a lei já está em vigor, certo? E segundo, que não é tão rápido, né? Até uma coisa bacana para trazer aqui também, Marcos, que essa adequação deve meio que pegar a moda no mercado. Já existem expectativas, especulações de que esse relatório de impacto seria aí exigido de instituições financeiras para fazerem aportes, né? Logicamente, não estamos falando de valores pequenos, né? Mas valores aí mais consideráveis. Alguns fundos já estão solicitando. Nós temos um exemplo no mercado de um fundo que estava fazendo um investimento numa empresa, não muito grande, por sinal, e solicitaram o relatório de impacto. Então, é importante também para isso. Então, assim, a empresa vai solicitar um recurso do banco, um valor não tão pequeno, possivelmente nos próximos dias, aí, nos próximos meses, os bancos também comecem a exigir isso aí, porque será uma maneira de ver quão vulnerável ou não está essa empresa, né? Talvez um valuation não... Sem contar que um valuation também deve... As empresas que fazem essas avaliações possivelmente também comecem a dar uma atenção para esses relatórios de impacto, para que elas conseguem ter um termômetro melhor para medirem o quanto realmente essa empresa está vulnerável ou não, e isso acaba, de certa maneira, refletindo no seu valor de mercado. Quer dizer, ou seja, a gente pode dizer que a médio prazo, vamos dizer assim, nós teremos 2 mercados, né? O mercado regulamentado, enquadrado na LGPD, que é onde vai funcionar as coisas, e um submercado, vai aquelas empresas que não estarão adequadas. Você vai começar a ter dificuldade, quem não está enquadrado, a atuar no mercado onde, com grandes empresas, com médias e grandes empresas, que vai ser necessário, usando até o nosso exemplo, daqui 1 ano, provavelmente uma empresa só vai contratar um escritório contábil que esteja enquadrado, que tenha um selo de enquadramento, por exemplo, né? Exato. Então, nós seremos forçados pelos nossos parceiros de mercado. Ou seja, mais uma vez, não há que se falar em enquadramento, adequação, se o meu fornecedor não estiver enquadrado, né? É o caso do seu exemplo no escritório de contabilidade, né? O escritório de contabilidade deverá estar enquadrado, adequado, estar em compliance com a lei, não só correndo o risco de não conseguir um novo cliente, e sim de perder os seus clientes já existentes. Enfim. Isso se estende a todo o segmento, na verdade, né? Então, um segmento que deverá ser, por exemplo, muito lesado, isso é o segmento, as empresas que participam de licitações. Por sorte, aí a esmagadora maioria das prefeituras acabou por perder o prazo das licitações, né, perder o timing das licitações, mas a partir agora do ano que vem, tão logo elas licitem e comecem o processo de adequação, uma das práticas será essa, ou seja, não participa mais de licitação quem não está em compliance com a lei, e quem já estiver atuando, executando algum tipo de serviço, se não estiver adequado, também deixa de continuar prestando esse serviço. Ou seja, e aí o que acontece? Vamos imaginar, eu participo de alguma licitação, aí não sou só eu estar enquadrado, sou eu e os meus fornecedores. Os meus fornecedores, da mesma maneira. Então, por isso eu disse, é um efeito em cadeia, né? Então, a médio e longo prazo, eu não sei nem se eu diria que teria o outro mercado. Eu não consigo ainda, é difícil nós apontarmos, né? Mas não sei se essas empresas sobreviverão, né? Sobreviverão, né? Com a não... Com o enquadramento, né? Exato. Nós temos clientes que já estão recebendo aditivos com a adequação à legislação, como também os nossos clientes também vão receber os nossos aditivos, ou até nós estamos revendo todos os contratos, né? A gente faz parte da nossa implantação aqui, rever todos os nossos contratos, tanto com os nossos clientes como com os nossos fornecedores. É um processo em cadeia, né? Bem, Miquel,
Agradeço aqui a disposição, a gentileza que você teve. Eu acho que deu para... o objetivo aqui não foi a gente solucionar todas as dúvidas, porque pela complexidade, se a gente ficar aqui uma semana fazendo um treinamento, é capaz de não acabar realmente resolvendo todas as dúvidas. Mas eu acho que deu para nós aqui entendermos um pouco do impacto em cada uma das nossas atividades, da necessidade, da obrigatoriedade de todos nós se adequarmos e que não é um processo que é de 15 dias, um mês. Tá? Nós já estamos há 3 meses aqui, a lei já está em vigor, né? Embora as multas e o mercado, vamos dizer assim, eu sinto que o mercado vai começar a exigir mais lá para o ano que vem, né? A partir da penalidade e tal. Então, hoje ainda nós estamos com uma certa tranquilidade, vamos dizer assim, para a implantação, né? A gente está nesse lapso temporal aí entre da vigência da lei e da vigência das penalidades. Então, eu acho que o momento foi oportuno, que eu vejo que nós temos aí um período aí desse primeiro semestre com um período ideal para fazer essas implantações, né? Você falou que em agosto, né, começa a penalidade, e daí eu acho que o mercado vai se voltar mais para esse assunto quando começarem as penalidades. É sempre assim, né? Aqui tem uma última pergunta para a gente encerrar. Aqui diz, no espaço físico, o setor RH seria interessante estar separado dos demais e ter um colaborador que faça somente essa função? Bom, isso sempre foi assim, né? Sempre o RH, nas empresas RH financeiro, por questões óbvias, né? Sempre foi separado. Eu acho que hoje é mais importante ainda, pelos dados sensíveis que tem, atestado médico, que, por exemplo, a empresa recebe constantemente, ter esse espaço físico, né? Separado. Isso seria, por exemplo, constaria de um relatório de adequações, um espaço separado, Miguel, do RH dentro da empresa? Isso, tão logo seja identificado que esse arquivo, né, ou que esses arquivos, tão logo sejam identificados que eles estejam juntos, né, certamente será algo que será solicitado para que sejam separados, haja um acesso restrito a esses documentos, ainda que físicos, né? Tá bem. Não, maravilha. Bom, pessoal, nós vamos encerrar. Lembrando que toda a live desde o início ela foi gravada, a gente vai disponibilizar para os nossos clientes, parceiros, né? Eventuais aí dúvidas que surgirem, vocês podem mandar aqui para mim, para a Adriana, que a gente a gente envia para o Miqueias e podemos aí tirar dúvidas que venham a surgir depois, né, dessa nossa conversa. Então, vou agradecer a presença de todos, mais uma vez agradecer a presença do Miqueias, a gentileza de nos atender, fazer essa conversa com os nossos clientes. E lembrando que nós falamos para o próximo ano, a gente tem assim alguma agenda de atividades que vamos fazer junto aos nossos clientes. Na medida do possível, a gente vai começar a divulgar aí a partir de janeiro, tá bem? Bom, alguma coisa mais, Miquel? Podemos encerrar? Eu agradeço também a oportunidade, contem comigo, estou à disposição. Muitíssimo obrigado por todos aí que participaram, com as perguntas também, espero ter conseguido aí responder a esmagadora maioria das dúvidas. Então tá bem. Então, um abraço, boa tarde a todos. Boa noite já, né? Boa noite.